Olá, Nicole, tudo bem? Espero que você esteja bem. Iniciando então uma próxima aula, dando continuidade às nossas aulas de reposição que o professor está realizando com você. Agora, a nossa aula seria a respeito do teorema dos triângulos, tá? Já vou compartilhar um documento aqui para a gente ir conversando, que ela vai tratar um pouquinho do significado desse trabalho, tá? Assim, eu acho que fica mais fácil para você verificar. Deixa eu verificar. Aí, ficou muito bom. Ficou bom, ficou bom. Então, assim, ó, o que que são esses triângulos semelhantes, tá? A gente vai explorar a teoria dos triângulos semelhantes, a gente vai entender o conceito fundamental a respeito da questão geométrica dos triângulos, como que a gente pode referir uma certa relação entre eles, tá? E o que que significa essas identidades deles, tá? Então a gente vai tentar entender essas identidades. De alguma maneira, assim, para ser bem claro com você, os triângulos semelhantes são basicamente triângulos que têm uma proporcionalidade diferente, tá? Uma proporcionalidade diferente, mas se você realizar alguns cálculos, você vai perceber que eles têm, em algum momento, a mesma medida, certo? Ou seja, só a proporcionalidade dele é maior. Como é que eu poderia explicar isso para você? Imagina um quadradinho pequenininho, você desenvolveu um quadradinho pequenininho e depois faz o dobro do valor daquele quadrado. Vai ficar um quadrado maior, entende? Mas continua sendo um quadrado, com a mesma identidade que aquele quadrado pequenininho. E com uma proporcionalidade diferente. Então, você desenvolveu um novo quadrado com duas vezes mais o tamanho dele, certo? Com os triângulos, com outras fórmulas geométricas, a gente consegue realizar também a mesma lógica, né? Nesse caso, a teoria dos triângulos semelhantes é que a gente consegue calcular diferentes formas, diferentes tipos de triângulos, baseando-se nas regras que o professor explicou para você sobre a relação, né, das faces de uma determinada figura geométrica. Aqui nesse caso, o que ele está dizendo para nós, ó, um triângulo de características A, B e C, tá vendo? Eu vou pegar os marcadores aqui que fica mais fácil de mostrar para você. Aqui, ó, uns triângulos de característica A, B e C, e depois um novo triângulo de D, E e F. Eles vão estar representados igualmente, ou seja, o lado A do triângulo é igual ao lado D do triângulo, o lado B do triângulo é igual ao lado E do triângulo, o lado C do triângulo é igual ao lado F do triângulo, tá? Depois o professor vai mostrar uma, uma, uma representação, e aí vai ficar mais fácil para você entender, tá? Mas, assim, o que eu preciso que você entenda é que existe essa singularidade, existe essa igualdade, tá? Ah, e esses lados são proporcionais, eles são chamados de, eles são descritos da seguinte maneira, assim como na última aula que a gente fez, ele vai ter uma proporcionalidade dessa seguinte maneira, se o lado A é igual ao lado D, significa que tem uma igualdade. Se o lado E é igual ao lado C, significa que tem uma igualdade. Então, a gente vai juntar essas igualdades e formar uma espécie de singularidade, tá? É isso que eu estava querendo realizar, a palavra que eu estava querendo encontrar. E essa constante de proporcionalidade entre os lados, ela é chamada de razão da semelhança, tá? Então, essa razão que você está tendo aqui, ó, é uma razão escrita por um matemático há muito tempo. Esse matemático, ele determina que é, é dessa maneira que você consegue descobrir é, a razão entre diferentes tipos de triângulos, tá? Ah, professor, mas e como é que ele descobriu isso? Lembra que o professor falou que a gente não questiona o que os matemáticos de milênios já realizaram? A gente vai lá e só aplica? Então a gente vai aplicar isso aqui de uma vez por todas, tá? Vamos aproveitar o que esse matemático desenvolveu e vamos tentar trazer alguma ideia, alguma racionalidade a partir disso, tá? Alguns critérios importantes em relação à semelhança é que
Existem 3 critérios, tá? O lado do ângulo, se 2 ângulos de um triângulo são iguais ao outro, os triângulos são semelhantes. O lado, ou seja, se todos os lados do triângulo são proporcionais um do outro, então eles também são semelhantes. E a outra razão é se o lado, ou seja, se 2 lados do triângulo são proporcionais, a outro e o ângulo deles, entre eles, é igual. Isso tudo é o que caracteriza, então, a semelhança dos triângulos. Se eles se apresentarem nessas 3 características, significa que esses triângulos são semelhantes, tá? Depois no vídeo que eu vou apresentar para você, o cara, ele descreve isso, tá? Bem feito, e aí você vai conseguir ver realmente o que está a representação daquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Voltando para cá, para a gente continuar. Dentro da propriedade, então, a gente tem que a razão entre o perímetro dos triângulos semelhantes é igual à razão da semelhança, ou seja, é aquilo que eu te mostrei aqui em cima, ó. É igual, tá? Essa semelhança e a razão do perímetro são iguais. Então, a gente consegue descobrir tanto a questão do, do perímetro desses triângulos, quanto também a área desses triângulos, tá? Uma razão múltipla, tá? Depois, a razão entre as áreas dos triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão da semelhança, que é isso aqui já é um preparo para a gente entender o teorema de Pitágoras, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é basicamente o que o teorema de Pitágoras diz, tá? Só que em outras palavras. E aí, na próxima aula, a gente vai... Mas por que aparece aqui, professor? Porque o teorema de Pitágoras basicamente é uma razão entre a proporcionalidade dos triângulos, tá? É uma forma de a gente encontrar a proporcionalidade dos lados de um determinado triângulo, tá? Ele vai ter que ter uma característica e tudo mais, mas é tranquilo a gente descobrir. Então, professor, como é que a gente vai, como que vai seguir a representação disso aqui? Bom, um exercício resolvido vai estar determinado da seguinte maneira: um triângulo de lado A, B e C é diferente de é semelhante a um triângulo D, E e F. Sabemos que o lado AB do triângulo mede 6 centímetros, o lado BC do triângulo mede 9 centímetros, o lado CA do triângulo mede 12 centímetros e o lado DE do triângulo mede 4 centímetros, certo? E é para tu determinar os pontos EF e FD. Se a gente pegar a fórmula geral dos triângulos aqui em cima, ó, AB, vamos escrevendo, só para te mostrar. AB é igual AB sobre DE é igual ABC sobre F. BC sobre EF. Pouquinho mais, é um pouquinho complicado para escrever, acho que você já percebeu dos últimos videoaulas, mas o professor está tentando fazer o mais próximo de uma sala de aula, então tem que fazer isso também. E CA sobre FD. CA. Aí, essa razão aqui, Nicole, o professor vai passar para você, tá? Pode ficar tranquilo. Essa razão aqui, o professor vai passar para você nas questões, se caso, quando encaminhar, tá? Pode ficar bem tranquilo. Inclusive, isso aqui já vai ter exercícios propostos aqui para você desenvolver, ó. Exercício de fixação para você desenvolver, tá? Aí, esses exercícios aqui você vai fazer depois, tranquilo? Esses aqui são os exercícios resolvidos para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Que é para a gente descobrir os elementos EF e FD. Ou seja, a gente precisa descobrir esse elemento aqui e depois esse elemento aqui. Deixa eu fazer com outra caneta para ficar mais fácil. Tá? Esse elemento aqui e esse elemento aqui, tá? Esses dois a gente tem que descobrir. No entanto, ele nos deu que a gente tem AB, ele nos deu que a gente tem AB, a gente tem AB, a gente tem BC, a gente tem CA
E tem também DE. Professor, como é que a gente resolve então? Ó, tá olhando esse conjunto aqui de semelhança? Os lados AB sobre lado DE é igual ao lado BC sobre lado EF. Se eu fazer uma regra de três aqui, ó, eu acabo descobrindo EF, tá vendo? Porque eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado DE. Eu consigo descobrir o valor de F, tá? O que significa isso? Ó? Vamos trocar, então, os valores para a gente entender? Qual que é o valor de AB? O valor de AB é 6 centímetros. Então, 6 dividido centímetros é igual de 6 centímetros dividido por D. Qual que é o valor de D? 4 centímetros. 4 centímetros é igual a BC. Qual que é o valor de BC? Ó, 9 centímetros. Isso é igual a EF. Se eu fazer uma regra de 3 aqui, eu consigo descobrir o valor de F. Ó. 4 vezes 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36, né? 36. 36. Desculpa. A gente faz antes. 6 vezes EF, né? 6 EF fica, né? 6 EF. E 4 vezes 9, 36. Tá bom? 36. A gente tem 36 centímetros aqui, certo? Aí eu já vou eliminar, então, aqui na questão da proporcionalidade, né? Como eu tenho uma proporcionalidade igual, eu posso eliminar esse com esse e fica 36 centímetros, né? Eu posso preferir tanto colocar aqui em cima ou como lá embaixo também, né? Mas eu vou. Só para você entender, dá para mim cancelar uma coisa com a outra, né? Então eu posso cancelar esses dois aqui, que fica até mais fácil para mim poder desenvolver o cálculo, tá? Aí, depois, esse 6 que está multiplicando o EF vai passar para lá dividindo, porque como ele está multiplicando aqui, ele vai passar para lá dividindo. Vai ficar EF é igual a 36 centímetros dividido por 6. 36 dividido por 6 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, certo? Então, a gente acabou descobrindo o valor de EF. Então, o valor de EF é 6 centímetros. E aí, o que eu faço então, professor? Tá vendo que eu tinha descobrido essa parte em amarelo da igualdade? Agora eu posso descobrir, sabendo o valor de F, eu posso fazer uma relação, em regra de 3, com base nesse novo valor. Então, eu pego o valor de BC, que é igual a CA dividido sobre FD, e eu consigo descobrir o valor de FD, porque eu tenho o valor de BC, descobri o valor de F agora, ali naquele primeiro cálculo, e tenho o valor de CA, né? Então, como é que ficaria isso? Deixa eu apagar tudo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, que daí vai ficar bem interessante para a gente fazer, seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Eu vou, em algum momento da minha jornada, da minha vida, eu vou acabar me comprando um tablet para mim poder fazer isso aqui, porque às vezes você pega um quadro, né? E eu consigo escrever no tablet, porque o tablet permite isso. Aqui pelo computador é muito ruim. Então, descobri que o valor de F agora passa a ser 6 centímetros, certo? O valor de F agora é igual a 6 centímetros. E vamos olhar lá em cima. Ó. O valor de BC agora vai ficar assim, ó, vai ficar BC dividido por EF, que é o valor que eu já sei, é igual a CA dividido por FD, que é o valor que eu quero descobrir. FD é o valor que eu quero descobrir, tá? Se é o valor que eu quero descobrir, então basta substituir o restante que eu já sei o valor. Ó, BC, ele está dizendo que é 9 centímetros. 9 centímetros. Dividido por EF, que eu acabei de descobrir que é 6 centímetros. 6 centímetros. É igual a CA, que ele falou que é 12 centímetros,
né? Ele fala para nós que é 12 centímetros, dividido por FD, que é o que eu quero descobrir, certo? Se FD é o que eu quero descobrir, basta fazer uma regra de 3. Vou estar multiplicando cruzado, ó, multiplicando cruzado, né? Deixa eu fazer de uma maneira que você consiga perceber isso aqui. Opa, apaguei o 1 do 12 aqui, tá? Vou pegar uma outra caneta, caneta azul, aí, e vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar FD por 9 e 6 por 12, né? 6 vezes 2 é 6 vezes 12 é quanto? Né? 6 vezes 12 é quanto? Aqui já dá para mim fazer o cálculo em paralelo. 6 vezes 12 é quanto? Quanto que fica 6 vezes 12? Ó? 6 vezes 2 é 12, então fica 2. Desculpa, antes vamos fazer a multiplicação de 9 vezes FD. Fica 9 FD, certo? Porque eu estou multiplicando 9 por FD, fica 9 FD. Igual igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12? 6 vezes 2, 12. Então, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, 72. Depois, fica FD dividido por... É igual a 72. O 9 que estava multiplicando FD vai passar para lá, dividindo por 72. Fica 72 dividido por 9. Na tabuada, de alguma tabuada, tem valor 72 na tabuada em relação a 9? Ó. 9 vezes 8, 72. Então, o valor de FD é igual a 8 centímetros, né? Eu cancelo centímetros com centímetros aqui e acaba sobrando centímetros aqui também, tá? Então, eu tenho essa relação, tá? Tranquilo? Aqui eu tenho o exercício 2. Vou apagar aqui para mostrar para você. Só que aí esse exercício 2, exercício resolvido 2 aqui, eu não vou estar apresentando para você, tá? Mas a gente acabou descobrindo, então, tá? Bem tranquilo. FD é igual a 8 centímetros. A gente descobriu que EF é igual a 6 centímetros. E aqui nesse exercício 2, se você tiver em algum momento, se você quiser tentar entender ele, vou deixar aqui, ó, para você observar ele, tá? Aí você verifica a área maior, a área menor, né? A gente consegue entender. Uma outra razão que você pode fazer é a área maior sobre a área menor. Quando você divide a área maior sobre a área menor, você consegue descobrir a semelhança. E aí você faz pelo K, raiz quadrada. E esse material, na verdade, que eu estou apresentando para você agora, por que ele tem esse exercício aqui? Por que ele tem esse exercício aqui? Depois até o professor vai comentar com você sobre os exercícios propostos. Porque esse exercício aqui eu apliquei com os meus alunos lá do ensino médio, quando eu dava aula para o ensino médio, quando eu dava aula matemática, aula de matemática para o ensino médio. Então, esse aqui você pode cancelar, você não precisa pegar ele, tá? Pode deixar sem fazer e tal. Só quando tiver exercício de fixação que estejam a respeito daquilo lá e você faz. Qualquer coisa, se você quer aprender sobre ele, pega ele, copia ele e joga em alguma IA e vê se ele consegue te explicar como resolve e tal. Isso aqui eu não passei para os teus colegas, então tu não precisa se preocupar, tá? Só se você quiser, se você tiver curiosidade e tal, sei que você é uma menina esforçada, então, se você tiver vontade, se você querer, fica à vontade, tá? Mas é só para mostrar para você. Agora que eu estou lembrado que esse exercício aqui é um exercício para o ensino médio, focado para o ensino médio, tá? Mas esse material aqui, ó, perceba que é o mesmo material que eu estava passando para o ensino médio, tá? Mesmo material, tá bom? E agora, então, eu vou estar passando para você um videozinho de um professor que ele fala sobre isso. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela aqui, que eu acho que deu para você entender que se você for pausadamente ali, pode ir dando pausa no vídeo no YouTube, que isso é o
que o YouTube permite você fazer também, vai vendo pausadamente cada coisa que o professor foi falando para você ali, tá? Fica mais fácil para você entender e compreender o conteúdo, tá? Agora, em relação ao vídeo, eu vou apresentar aqui uma outra, uma outra aba. Só um minutinho. Aqui. Aí, deixa eu verificar se ficou bom. Ficou bom. Aí você, eu vou estar parando o meu microfone. E aí você escuta esse videozinho aqui com atenção, depois eu vou passar o vídeo de novo. E você tenta ver novamente ele com cuidado, com atenção, porque ele vai te passar bastante coisa interessante também, tá? E depois eu vou estar disponibilizando alguns outros vídeos bem simples também, bem mais adequados, que funcionam também, mas eu gosto desse trabalho aqui, eu gosto desse sistema que o professor explica, porque ele é muito mais dinâmico, muito mais fácil de a gente compreender. Aquele jeito que o professor estava explicando é o jeito que qualquer professor de matemática explica. É um jeito mais jogadão, mais rápido. E, na realidade, é o jeito natural de se aprender. Aqui ele traz um monte de macetes, tá? Que é para aquela pessoa que já passou por esse básico que o professor acabou de explicar ali, que é mostrando as proporcionalidades. É uma pena que nessa questão do triângulo aqui o professor não conseguiu a imagem, tá? Eu até depois posso pedir para alguma inteligência artificial se ela consegue gerar essa imagem de proporcionalidade para você entender. Mas deixa eu até estar verificando aqui na internet se tem uma proporcionalidade. Ó. Proporcionalidade. Eu vou criando as ideias aqui. Conforme o professor vai falando, vai vindo coisas novas na minha cabeça e vai surgindo também a necessidade de mostrar coisas novas também. Felizmente o professor está meio aqui, ó, perfeito. Olha só. Depois eu vou estar disponibilizando, inclusive, esse vídeo para você, tá? Inclusive, eu vou estar disponibilizando esse vídeo para você, pode ter certeza. Deixa eu só parar compartilhamento aqui, hein? Deixa eu só parar esse compartilhamento aqui e vou apresentar aqui, ó. Perfeito. Ó. Esse vídeo aqui é importante para você entender a razão, tá? Esse vídeo é muito importante. Eu acho que fica mais interessante assistir esse vídeo aqui do que o outro. Depois a gente volta a assistir o outro vídeo, tá? Esse aqui eu tinha passado para os meus alunos do ensino médio há bastante tempo, já faz alguns meses, mais de 9 meses, né? Completando quase um ano que eu dava aula para eles. E eu acho que eu repassei, esse vídeo repassa bem a ideia que eu quero explicar para você, que eu estava explicando para você anteriormente, tá? Ele com certeza é mais pausado e tal, então esses vídeos eu vou achar alguns outros sobre como resolver e tal, e eu vou lançar para você ter noção, tá? Agora eu vou silenciar a minha voz e meu vídeo e você vai ficar assistindo o vídeo, tá bom? Espero que tu tenha um bom proveito. Aí o professor vem para fazer um fechamento da aula e também para explicar algumas coisas dos exercícios ali também, tá? Até mais. Estamos com uma questão bem interessante hoje envolvendo semelhança de triângulos. Vamos para a leitura. Os triângulos ABC e DFE são triângulos semelhantes. Sabendo que a razão de semelhança entre os triângulos ABC e DFE é 2, então a soma do perímetro desses triângulos é igual a... Aí nós temos aqui as alternativas A, B, C, D e E. Então, vamos analisar aqui a situação. A questão já disse que os triângulos ABC, ele é semelhante ao triângulo DFE, e que a razão de semelhança é 2. Logo, pessoal, eu posso concluir o seguinte, ó, que os lados desse triângulo ABC, eles são o dobro dos lados, dos seus respectivos lados, dos seus lados correspondentes ao triângulo
DFE. Tá ok? Quando eu faço a comparação ao contrário, quando eu comparo o triângulo menor ao triângulo maior, visto que a razão de semelhança é 2, então cada lado aqui do triângulo menor vai ser a metade do triângulo maior. Então, veja só como é fácil. Vamos aqui começar com esse lado aqui, AC. Só uma pausa rápida, Nicole. Isso o professor sempre vai passar para você, tá? Essa razão entre isso aqui pode acontecer que o professor passe para você, tá? Ou a própria questão lá do Paraná Mais, lá da prova Paraná Mais e tal, da prova Paraná mesmo, ela pode passar isso para você. Ah, ela é uma razão de 2. E aí, como é que eu descubro? Se é uma razão de 2, por exemplo, o lado B e C é igual ao lado F e do triângulo menor, tá percebendo aqui? Então, se é o dobro, né? Se esse triângulo maior é o dobro do triângulo menor, basta eu pegar esse 11,2 e dividir por 2, que eu vou ter o resultado do FE aqui, entendeu? Se esse lado A e C, AC aqui, né, do triângulo maior é 12 centímetros, basta dividir por 2 que eu vou saber o valor do lado DE. Então, 12 dividido por 2 é 6 centímetros. Assim, eu vou conseguindo descobrir os valores dos lados correspondentes que eu não sei, entendeu? Fica mais fácil para você compreender. Se ele diz o valor da semelhança do negócio, tá? Uma pausa, uma interrupção necessária, tá? Agora, retornando para o vídeo. Desculpa. Esse lado AC, ele é o dobro do lado DF. Logo, eu posso concluir que esse lado aqui, ó, DF, ele é o quê? Ele vai ser a metade do lado AC. Logo, esse ladinho aqui, DE, vai ser igual a 6 centímetros. Simples assim, ó. Então, esse lado aqui, 6 centímetros. Vocês entenderam, pessoal? Então, os triângulos que são semelhantes, eles possuem o mesmo formato, mas não necessariamente as mesmas dimensões, né? Elas são, embora sejam proporcionais, e nesse caso a razão de semelhança é 2. Vamos aqui observar agora esse lado aqui, esse lado AB. Esse lado AB, pessoal, vou fazer aqui em cima. Esse lado AB, ele é o quê? Ele é o dobro, porque a razão de semelhança é 2 e esse triângulo é maior do que esse. Então, ele é o dobro do seu lado correspondente no triângulo pequeno, que é o DF. Note que eles são paralelos, né? Ó, eles são paralelos, eles são correspondentes. Então, 4,5. Quanto que dá? Quanto que dá 2 vezes 4,5? Dá 9 centímetros. Então, aqui, ó, esse lado AB vale 9 centímetros. Então, nós já conhecemos os três lados do triângulo ABC, né? Conhecemos todos os lados. Do triângulo menor, falta o lado EF. Nós já sabemos, vou mudar aqui de cor, que a razão de semelhança é 2. Quando eu comparo o triângulo menor em relação ao maior e os lados correspondentes serão a metade, né? Então, esse ladinho aqui, ó, esse ladinho aqui é F, ele vai ser igual a quem? Então, o lado correspondente dele no triângulo grande é o BC. O BC é 11,2. 11,2 dividido por 2. Vai dar quanto, pessoal, essa continha? Vamos fazer aqui juntos? Então, ó, 11,2 dividido por 2. Uma maneira que eu acho bem legal de fazer uma continha como essa é o seguinte, ó, tem quantos números após a vírgula? Tem só um algarismo após a vírgula. Então, para eu eliminar essa vírgula aqui, basta eu acrescentar um zero aqui no divisor. Ficou 112 dividido por 20. É como se eu tivesse multiplicado tanto o dividendo como o divisor por 10. 112 dividido por 20. Então, isso aqui vai dar
5 vezes 20 dá 100. 112 menos 100 vai dar 12. 12 por 20 não pode, coloca um zero aqui, uma vírgula no quociente. 120 dividido por 20, 12 por 6 dá 2, né? 6 vezes 20 dá 120. 120 menos 120 dá zero. Logo, 11,2 dividido por 2 dá 5,6 centímetros. Então, aqui, ó, esse lado aqui vale 5,6 centímetros. Agora, a questão pediu para a gente calcular o que é a soma do perímetro desses triângulos. Então, vamos fazer isso, né? Eu vou chamar esse primeiro triângulo aqui de perímetro 1, tá? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou fazer 9 mais 12 mais 11,2. Logo, o perímetro da figura 1 vai ser igual a quanto? É só a gente somar, né? 9 mais 12 vai dar 21. 21 mais 11,2 vai dar exatamente 32,3. 32,2. Isso aqui, centímetros. Vamos calcular agora o perímetro da segunda figura, né? Chamar de figura 2, então o perímetro vai ser o P2. Vai ser igual a quem? Vou começar aqui com o DE, que foi 6 centímetros, mais o EF, que foi 5,6, mais o 4,5. Fazendo essa soma, vai dar exatamente 16,1 centímetros. Então, o perímetro dessas duas figuras, vou só mudar de cor aqui para ficar bem legal, o perímetro dessas duas figuras vai ser o seguinte, né? Vamos aqui apagar. O perímetro dessas duas figuras vai ser o seguinte, o perímetro da primeira figura, que foi 32,2, mais o perímetro da segunda figura, que foi 16,1. Fazendo essa soma, eu vou fazer aqui do ladinho, né? Tem que ser vírgula embaixo de vírgula, 32,2 mais 16,1. A gente soma aqui, 2 mais 1 dá 3, baixa a vírgula, 2 mais 6 dá 8, 3 mais 1 dá 4. Então, o perímetro vai ser 48,3 centímetros. Resposta certa, letra D. Valeu! Se você gostou da explicação, não é inscrito no canal, te inscreve. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Matemática. Certo, Nicole? Então, a gente chegou numa definição prévia aqui das informações. Eu não sei se conseguiu perceber o quão importante é a gente ter algum vídeo também, né? Ou como esses vídeos eles nos ajudam a pensar, né? A entender e compreender esses tipos de semelhanças e tudo mais. Tu viu só como o exercício é simples de resolver? Basta você entender e compreender o significado das coisas? É isso ali que o professor estava querendo mostrar para você. Só que como eu não encontro uma figura semelhante àquela lá em lugar nenhum do YouTube, eu literalmente não encontrei lugar nenhum para adaptar. Eu tentei fazer pelo Canva, o Canva não permite, é muito ruim. Até tentei fazer pro oitavo B, mas ficou bem ruim, ficou bem sem sentido. Aí eu preferi trazer o vídeo ou o outro vídeo do professor, tá? Agora eu vou estar disponibilizando mais um vídeo aqui para você assistir, que é o vídeo do professor Sandro, e aí depois você assiste lá com calma, tá? Ele é um vídeo de 15 minutos, é um pouquinho mais extenso,
mas que vai repassar cada das ideias que o professor colocou aqui para você, vai indicar para você até propostas de macete para você resolver melhor e tudo mais, tá? Agora, rapidinho aqui sobre os exercícios de fixação. Aqueles exercícios que você vê que dá para resolver, por exemplo, esse exercício aqui dá para resolver, esse exercício 4 dá para resolver, esse exercício 1 dá para resolver. No entanto, esse exercício 2 e esse exercício 3 já está focado para o ensino médio, então é melhor você nem desenvolver, que é um pouquinho ruimzinho, é ruim para desenvolver. Talvez até esse exercício 4 seja um pouquinho mais difícil, tá? Ah, olha só, eu não tinha me lembrado, tinha colocado a representação aqui embaixo, olha. Meu Deus. Aqui, ó, então a ilustração está aqui embaixo. Faz muito tempo que eu fiz esse material e, para falar bem a verdade, eu só abri e comecei a falar para você, nem revisei o negócio. Então está aqui embaixo a ilustração que ele está descrevendo aqui em cima, tá? Aí depois você lê com calma, desenvolve com calma tudo isso, tá? O professor vai estar passando esse teorema para você também, tá? Fica tranquilo. Vai e faz com o seu tempo, tá? Eu espero que você tenha gostado e compreendido alguma coisa na nossa aula de hoje, tá? Eu peço que, se você tiver alguma dúvida, enfim, procure o professor na próxima quarta ou quinta-feira, né? O professor segunda e terça dessa semana não vai estar disponível, sabe que eu tenho as minhas formações, então vou ter informação. Mas se você precisar de mim, se você precisar tirar alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem, pede para sua mãe, ou você envia por e-mail, tá? Vou estar disponibilizando e-mail para você também, tá? Ali para você ter o arroba escola, encaminha para o professor, fique à vontade, não se preocupe, o professor está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, nas segundas, novamente, vou repetir, né, para te ficar atenta. Nas segundas, nas terças, eu tenho as minhas horas de atividades na escola. Então, na segunda-feira, eu tenho a última da manhã, a última aula da manhã, a primeira, a terceira e a quarta aula da tarde. E na terça-feira à tarde eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula da tarde disponível para estar tirando dúvidas de vocês, tá? Então, eu sei que são dias que vocês não estão na escola e é fácil para você, caso precisar ter que retirar alguma dúvida, ir lá para a escola, tá? Dá uma passadinha lá, a gente vai lá na salinha de estudo dos professores lá, e o professor já tira suas dúvidas, ou até mesmo na sala dos professores, o professor faz isso, tá? Certo? Então, fica aí, vou estar disponibilizando todos os materiais para você, vou estar disponibilizando para tua mãe, depois tua mãe repassa para você, tá bom? Combinado? Espero que você tenha um bom estudo e até logo, tá? A próxima aula, então, Teorema de Pitágoras, tá bom? Tchau, tchau.